Senhoras e senhores, eu sou Denis Antunes e aqui estamos para mais um episódio do meu, do seu e do nosso Cisola Podcast. E hoje este programa tem a honra em receber, em estender o seu tapete vermelho para ele, flamenguista, Pedrinho Salomão, senhoras e senhores. Pedrinho é autor dos livros Empreendendo Felicidade, Líderes, para que a gente troque uma bola aqui. Não sei se hoje vai ter gol do Gabigol, mas eu acho que a gente pode trocar aí coisas bem legais. Pedrinho, mais uma vez, bicho, obrigado pela receptividade, pela abertura e pela disposição. Seja muito bem-vindo. Querido, eu que te agradeço pelo carinhoso, generoso convite. Se tem uma coisa que é positiva, né, desses tempos de telas e de mídia ainda, né, de telas, a gente está gravando esse podcast, se Deus quiser, no final desses tempos de isolamento. Já é uma realidade para a gente voltar aos encontros presenciais, mas acho que a gente ficou mais atento ao que o mundo virtual trazia para a gente positivo. E trouxe você com certeza nesse papo aí, cara. Obrigado pelo convite. Você sabe que a gente está gravando aqui. E ontem, né, eu tive o prazer de levar minha pequenininha pela primeira vez no Maracanã. Meu filho já é cascudo, né? Então ele já tinha ido várias vezes, mas ontem eu resolvi levar a pequenininha, a esposa. E foi um Flamengo e Corinthians inesquecível, um gol no último minuto. E saíram os dois muito felizes, assim. Agora eu tenho que confessar que, como eu estava com ela, que tem 4 anos, eu saí antes de ver o gol, cara. Então você imagina, né, cara? Eu estava no carro enquanto estava acontecendo aquela festa dentro do estádio. Mas foi legal também, Pedrinho. valeu. Puta, cara, tem coisas muito lindas. Aliás, Pedrinho já apresentei, já reforçou esse flamenguista. Eu sou corintiano, Pedrinho. Sou corintiano. Ih, rapaz. Faz tempo que a gente não ganha de vocês, meu irmão. Faz tempo que a gente não ganha de vocês. E ontem, ontem eu tive uma esperança, porque no primeiro turno aquilo ali não existe, né? No primeiro turno Foi amassaram um que a gente viu passeio, a cor da bola, pelo amor de Deus. Aí ontem até que teve jogo, A gente se Os defendeu. reforços corintianos, né? Exato, Renato Augusto, que joga muito. exato. A gente se defendeu os 90 minutos, mas até que teve jogo. E foi bonito, né, bicho? Depois do gol do Bruno Henrique, teve uma comoção ali, né? Foi o último jogo do Flamengo antes da final Antes no de Maracanã? embarcar para foi o último jogo. E você sabe que tem uma coisa interessante, a gente que fala, né, se for sobre líderes, sabe que o esporte serve de insumo, principalmente quando a gente envolvido sim pela paixão, principalmente a gente, né, que quem é corintiano e quem é flamenguista, né, é um bando de Total, loucos e uma nação, né, de total. favelados no sentido, né, Sim, de total, quando a gente total. faz gol lá, a gente fala, né, festa na favela, tal, quer dizer, nós somos ligados a essa cultura de povo, tanto corintianos quanto flamenguistas, torcidas amigas, né, enfim, que se Sim, identificam sim. nesses valores de multidão. E quando você tem, claro, a paixão, mas você consegue ter uma análise crítica, né, e olhar de forma mais analítica para os acontecimentos, tem uma conjuntura assim, que o Flamengo tem causado, uma conjuntura técnica ali, né, acho que coletiva, que é a valorização dos indivíduos dentro de um todo, o que é difícil no mundo de hoje, né? Porque tem muita gente que quer ser mais do que o coletivo, tem muita gente que só consegue atuar no individual, e o Flamengo, que não está nas suas melhores, quer dizer, eu não posso reclamar de barriga cheia. Outro dia um amigo meu, Pelo amor ele de fez uma Deus, hein? pergunta muito simples, eu reclamando, ele falou, quer trocar? Ele falou, cara, Exatamente. nenhum time do Brasil vai querer trocar, Pelo mas amor de independente, Deus. né? Esse questionamento tem uma coisa muito bonita, né? Que ontem o Rodinei, que é o lateral direito, né? Sim. Reserva. Na verdade, é o terceiro reserva, né? Porque tem o Isla, que Mateuzinho está é na o reserva, seleção, o né? Mateuzinho e o Rodinei, que tem sido utilizado pelo Renato. O Renato é uma bela fonte de estudo, mais do que de motivação, de engajamento. Ele tem trabalhado, uma coisa que todo mundo está sendo, os flamenguistas, acho que aqueles que estão descolados da razão, né, criticam já esse trabalho, porque se acostumaram com o Jorge Jesus, que tinha um time titular como técnico, e botava esse time para jogar quantos jogos fossem necessários. Isso era muito bonito, porque você via as pessoas querendo jogar, e não importava se machucava ou não, fazia parte das contingências Exato. do exercício do coletivo. Já o Renato, ele usa todos os jogadores. E nessa de usar todos os jogadores, tem um simbolismo aí por trás,
que é a capacidade que ele tem de mexer né, com o indivíduo nas suas questões mais viscerais. E quando ele botou o Rodinei para jogar, ele botou ele meio que como um atacante, porque o Mateuzinho continuou, para quem está assistindo aqui, escutando a gente e não conhece futebol, ele manteve o cara da mesma posição, né, como se tivesse dois gerentes, dois gestores, dois heads numa mesma função. E esse cara que entrou, né, que é o Rodinei, fez uma grande jogada, uma belíssima jogada no último minuto dos acréscimos, e fez um cruzamento perfeito para o Bruno Henrique. E aquele gol, né, ontológico, o Bruno Henrique sai para comemorar, e o time inteiro vai comemorar com o Rodinei, quem fez a jogada. Quem cuidou do processo. E o Bruno Henrique machucado. Mas o fato do time inteiro comemorar com o Rodinei, levantar o Rodinei, esqueceram do Bruno Henrique, inclusive, o Bruno Henrique entrou para comemorar com esses caras. Tem um simbolismo interessante, né, que é a valorização do processo, de quem está treinando, né, de quem dentro daquela cadeia hierárquica está, de repente, né, numa função que ainda precisa conquistar espaço, mas ele foi abraçado pelos jogadores. Tudo achei isso bem interessante, bem bonito, assim, em termos de simbologia, né? Simbolicamente falando, foi muito legal. Total. Pedrinho, vamos embarcar nessa, bicho. Você tem uma capacidade muito grande, aliás, eu fico te ouvindo. A gente não se conhece pessoalmente ainda, mas eu te sigo. Eu não te persigo, tá, Pedrinho? Eu te sigo. Te sigo bonito ali, já faz um tempo. Primeiro, você é um sujeito absolutamente artístico, eu vejo. Não só pelas camisas de bom gosto que tu usa, mas eu vejo sempre uma figura assim, você consegue, nas tuas fotos, nas tuas redes sociais, aquilo que você posta, sempre tem uma mensagem, sempre tem uma possibilidade de transformação, tem símbolos muito fortes, mas eu vejo um recado muito poético, sempre muito lúdico, nesse lugar que eu vejo o artístico, né? O artístico no sentido simbólico mesmo, daquilo está sempre oferecendo algo que não só o concreto, o prático, a planilha do Excel, né? Transcende um pouco. Exatamente. E olha só, eu te pergunto, a gente está aqui conversando sobre Flamengo, sobre gol, sobre o cruzamento do Rodinei, sobre Bruno Henrique, e você ainda assim consegue levar, dando exemplos, para um lugar muito prático, muito gestão, muito administrativo e burocrático. Como é que você consegue unir a planilha de Excel com essa poesia de uma maneira tão prática assim, bicho? Denis, que legal, cara, sua sensibilidade, né? Interessantíssimo, assim, porque você foi num lugar que pouca gente vai. Engraçado você trazer isso aqui para reflexão. Você sabe que, acho que no sentido literal da palavra artística, né, assim, eu não sei se eu posso ser considerado um artista, mas no sentido, num espectro maior, assim, né, filosófico barra estético mesmo, como você falou, eu gostei dessa tua reflexão. Eu acho que a gente tem, se eu pegar a minha história, eu tive durante muito tempo mesmo, até pouquíssimo tempo atrás, a minha construção retórica e a minha construção de conteúdo, ela era baseada em pensamentos brutos, basicamente porque eu achava que no mundo de hoje a gente lapidava muito as coisas para poder apresentá-las, né? Como a gente é vigiado, você falou da perseguição, né? E não do seguir. Como a gente é vigiado, todo mundo tem, além de sermos vigiados, temos a informação como commodity, então a gente pode pesquisar sobre tudo que a gente quiser. As pessoas têm lapidado muito seus pensamentos. E pior, a gente tem desaprendido a pensar, na verdade. A gente tem copiado muito o que os outros fazem. E como eu sempre fui uma pessoa apaixonada pela observação do comportamento humano, observação que eu digo, o olhar mesmo, sabe, assim, sem tanto, né, embasamento teórico, acadêmico e tal, eu resolvi compartilhar os meus pensamentos da forma mais bruta possível. Então, meu primeiro livro sobre felicidade é uma visão bruta, com pouca lapidação. Depois, o Líderes sobre Liderança, que foi finalista do Jabuti, quer dizer, um livro que ganhou dentro da academia uma relevância. Ele também vem de uma visão pessoal e experimental ali, né? pouco teórica. E o Valor Presente, que é o último livro, talvez esse seja um pouco mais filosófico, né? um pouco mais etéreo, né? um pouco mais
construído em cima de pensamentos até mais abstratos, né? Mais sugestivos. E aí, cara, o meu background, apesar desse pensamento bruto compartilhado, e eu ainda tento fazer isso, né? Apesar de hoje ter criado tardiamente um hábito de ler, depois que eu virei autor, eu comecei a ler, eu não lia. Acho que isso, ao mesmo tempo que era um defeito, né, da construção, da minha construção profissional e pessoal, por outro lado, não é uma qualidade, mas foi um item de destaque, porque não ter referências teóricas fortes, né, me fez compartilhar o que vinha Claro, da minha forma de sim. observar. Claro que serviu e a gente pode mudar, e depois que você já tem uma linha de pensamento bruta sobre a qual você acha que, né, já desenhou a sua essência, você pode se alimentar de outras referências para ir construir. Mas, apesar desse lado bruto, o meu background, ele é um background que os meus pontos acho que de contemplação e de construção de quem eu sou, vieram com essa base artística pautada primeiro nas histórias populares. Eu sempre tive uma ligação muito forte com a ancestralidade, o que eu acho que hoje é um problema gigantesco para os nossos jovens, muitos. E lembrando aqui, né, fazendo uma importante, grifando assim, com o iluminador, com o Lumicolor, eu sou um apaixonado pelas gerações mais novas, dedico 2 livros praticamente a isso, o primeiro e o segundo, Líderes com Y e com Z, que foi esse livro que me levou à academia, é um livro que fala muito bem sobre as gerações, mas Daniel, o que me preocupa... desculpa te interromper, mas ele é um livro que foi voltado para o público infanto-juvenil? Não, ele foi voltado para o... Ele foi um olhar que, na minha opinião, era necessário para que a gente diminuísse o abismo existente entre as gerações Tá, Y e Z e as demais. tá. Eu vi uma segregação muito grande. Se eu pudesse fazer um comparativo, é como se hoje eu tivesse que fazer um livro sobre a política do cancelamento e a construção de um mundo melhor. Acho que o que a gente está fazendo hoje, cancelando pessoas, empresas e até ideologias, né? Tem muita gente cancelando ideologias que se perpetuaram, ou pensadores, né, que já viveram num tempo distante. Isso é muito perigoso, porque não vai construir um mundo melhor, pelo contrário, vai jogar a gente Total. num lugar, como diz o Pondé, de ressentimento, sobre o qual não vai surgir nada de bom. Mas esse background artístico, cara, ele veio muito de forma lúdica, primeiro através do samba, e não no sentido do samba só como manifestação musical, como gênero musical, mas principalmente como manifestação social antropológica. Uhum. Eu sempre, desde pequeno, me interessei muito pelo que eu via nas letras do samba, que se distanciavam muito da minha realidade, né, de alguém criado, né, na zona sul do Rio, né, mas que flertava e passeava dentro dessas áreas. Depois, com acesso a todos os sambistas, pela entrada com a Bete Carvalho, eu consegui ver esse mundo, né, por viver ali com a família, tal, esse mundo muito próximo. Então, ontem, por exemplo, eu estava vendo as pinturas do Heitor dos Prazeres, né, que é um grande compositor, um dos primeiros, fundador da Mangueira, e como que esse cara depois conseguiu transcender para a arte, pintar o Rio, naquela arte naif belíssima dele, mas como que ele conseguiu pintar aquele rio tão leve, numa época em que essa leveza era de gueto, né? Então, e as telas dele ficaram super famosas, e ele empregou muita gente quando virou pintor, já, né, mais para frente, para o fim da carreira, e ele foi surpreendido porque ele começou a pintar para curar a tristeza de ter perdido a esposa, e ele empregou muita gente. Então, você imagina, um cara que era um sambista, né, que vivia muito pouco do que conseguia com o samba, vira um grande artista, emprega muita gente e leva isso como ofício já na segunda fase da vida. Essas referências, né, que não são tão óbvias para a maioria das pessoas, abasteceu a minha vida, como a moda, né? Você falou da história da indumentária, né, das camisas e tal. Eu fui criado no universo feminino, o feminino para mim é muito mais palpável, mais próximo do que o masculino. Então eu tenho só mulheres à minha volta, minha avó com 6 irmãs, minhas irmãs mais velhas e minhas primas, irmãs e netas dessa avó. Eu sou o temporão dessa família só de mulheres, então essa sensibilidade também apareceu para mim muito forte, muito natural, orgânica, né? Lidar com o mundo feminino. Eu tenho essa facilidade, por exemplo, com a minha filha,
né? Se bem que hoje a gente tem encurtado essa coisa do mundo feminino e masculino, mas a gente sabe que ainda existe, biologicamente falando. Claro. Então, eu acho que essas referências foram construindo um horizonte, né? Essa paixão pela ancestralidade, que tem a ver com a família libanesa, né? Então, é uma colcha de retalhos. A minha predileção pelo samba, a minha origem sírio-libanesa, pai sírio, mãe libanesa, né? Famílias do pai sírio e da mãe libanesa. Essa coisa do feminino. Eu acho que esses retalhos criaram um cara um pouco diferente, assim, né? Da galera, né? Que eu previ. Ao mesmo tempo, eu tinha coisas muito viris, né? Como o jiu-jitsu, né? Que está comigo há 34 anos, né? Como o futebol, como a minha paixão pelos esportes, né? O surf. Então, eu acho que eu tive essa possibilidade de ser híbrido, né? Nesses lugares. E aí eu acabo trazendo essas referências que me abasteceram para dentro dessas analogias de vida, porque cada vez menos, né, Denis, a gente consegue separar essa vida pessoal da profissional. E isso é uma das coisas mais bonitas que existem, inclusive do pensamento hoje, né? Você querer trazer pensamentos meramente acadêmicos, né? Ou baseados em doutrinas e arquétipos, não costuma funcionar. A gente está no mundo hoje de muita exemplificação, né? De você pivotar tudo, né? De você ter que botar o método para funcionar. Então, acho que isso facilita um pouco o entendimento. Total. Concordo contigo, Pedrinho, assina embaixo. Eu acho que o CPF e o CNPJ, a desculpa e a justificativa é a mesma, né, para que a gente se torne melhores, né? Eu acho que o objetivo Sem principal é dúvida. este. O objetivo principal é este. Ser menos cuzão, cada vez ser menos cuzão. Perfeito. As suas Perfeito. referências, Pedrinho, essa coisa artística, e eu volto a te provocar. Como que você consegue, no meio de tudo isso, ser ao mesmo tempo tão prático e conversar com esses caras engravatados, e esses caras conseguem te respeitar, esses heads, esses caralho todo aí. Como que você consegue acessar esse lugar, bicho? Repito, essa junção entre a planilha do Excel e a poesia. Mesmo falando de Flamengo, você consegue ali associar ali a um sujeito que talvez não consiga ter o entendimento do que seja o Maracanã, mas quando você fala no exemplo da coletividade, do quanto o Rodinei pode ser importante para o time, e você traz isso paralelamente a um universo burocrático, aí você fala: esse é sacana, esse Pedrinho sabe do bagulho, esse aí sabe do baile. Como que os Ótimo. engravatados conseguem te ouvir, bicho? E como que você Essa fez a tua mensagem chegar até eles? Olha, Denis, os engravatados, eles têm gerado um fator curioso, tá? Eu compartilho isso muito quando eu estou falando, por exemplo, com times de RH que me contratam para falar com esses engravatados. É, a gente tem tido uma dificuldade gigantesca no exercício da liderança arcaica, não a moderna, que eu sugiro, inclusive, no livro. Essa arcaica que, para mim, é aquela intelectual, em que os líderes achavam que sabiam mais do que tudo e do que todos, né? E eu brinco que esses engravatados que você está falando ficavam no andar mais alto da organização. Eu nunca vi um presidente, um diretor ficar no térreo. Ele sempre fica no andar mais alto, talvez, para se colocar acima dos outros e principalmente para chegar próximo a Deus, na metáfora de que Deus estaria num céu iluminado, né? Total. Essas pessoas têm uma baixíssima capacidade, uma enorme, gigantesca capacidade de oratória e uma baixíssima capacidade de escutatória, né? Precisariam fazer curso de escutatória, não de oratória, porque se isso é um problema do mundo, a gente não escutar ninguém, imagina de quem, por conta do cargo, da patente, do título, do diploma, do crachá, chegou a algum pseudo lugar. E o pior, são pouco confrontados, criam, né, ao seu redor uma redoma que faz com que eles sejam mais temidos, como diria Maquiavel, do que amados, o que para mim é um grande erro, né? Eu desejo substancialmente ser mais amado do que temido, sem dúvida nenhuma, dentro de casa e por onde eu passar. Mas essa é uma verdade do mundo corporativo. Então, quando você traz para esse tipo de... E eu não estou fazendo uma crítica, não, tá? Aos engravatados. Né? Entendi que você também não, porque Não, a gente está falando, na verdade, que exatamente. é um diagnóstico, né? O cara está ali e ele aprendeu a viver desse jeito. Quando você traz para essas pessoas exemplos totalmente alinhados com o que ele vive no dia a dia e que talvez ele não tenha percebido,
a guarda é como se você tivesse preparado com um jab, né? 2, 3 jabs de direita, de esquerda, né? Aquele cara para que ele tomasse, né, um direto pelo outro braço. É isso que o jab faz na luta de boxe. Né? Você está ali preparando, você está criando a distância, está tirando atenção para um soco curto, que vem de curta distância, para que entre um maior naquele momento em que a guarda está baixa. É mais ou menos o que acontece quando eu tento trazer essas referências. Então, por exemplo, quando você pega... se eu trago para um gestor como esse, né, uma referência de um grande amigo que é o Leandro Carnal, que todo mundo sabe que é uma das mentes mais brilhantes do país, ele vai ter um conforto em imaginar que aquela referência veio de um intelectual, ou se eu trago Heidegger, ou se eu trago no campo da administração Henry Mintzenberg, Taylor, né? Ou se eu trago no campo das exatas, Descartes, né? E associo isso a uma visão cartesiana, né? Enfim, tudo isso parece muito familiar, né? Familiar para esse cara, e pode ser que ele fale, peraí, isso que ele está me falando, em algum momento eu vou ler, ou eu aprendi, está tudo certo. Agora, quando, por exemplo, eu tenho que falar sobre o tempo, que é a minha última obra, né? E eu abro o papo dizendo o seguinte, olha, eu resolvi pegar aqui, por exemplo, pensando aqui agora, eu resolvi pegar 2 caras para pensar com a gente aqui. Um é o Nelson Rufino, que é um compositor de samba da Bahia, traz o samba da Bahia, né? Que não teve estudo, mas que é um dos grandes poetas que eu conheço, que escreveu a música que eu ninei meu filho, todo menino é um rei, eu também já fui rei, quais, né? Sim, maravilhoso. Despertei. Quanta beleza tem nisso, né? Por cima do mar, da ilusão. E quando eu estou contando isso dessa forma, e digo que esse cara se juntou a Zé Luiz do Império, esse cara que viveu no Império Serrano, que vive no Império Serrano, né? Que é, continua vivendo ainda do que faz com seu chapéu de palha, que esses caras me dão uma aula sobre o tempo, quando eles escrevem Tempo E, né, uma música que foi gravada por alguns intérpretes, mas que ele diz, por exemplo, né, um amigo meu queria ter a hora apressada, né, percebeu que o tempo tem lugar e hora marcada, chegou no lugar primeiro e o tempo mais atrás, esperou sentado em pé, cansou, finalmente aprendeu mais. Tempo erererê. Quando você faz um argumento como esse, cara, você não tem como não baixar a guarda de alguém que está acostumado a escutar nome de grandes filósofos, que nunca na vida escutou Zé Luiz do Império ou Nelson Rufino, e aí você prepara o terreno para que esse cara, ou então, se você, por exemplo, né, confrontar ele com a ideia de que ele pode aprender com o filho dele, talvez a pessoa sobre a qual ele julgue ter mais autoridade, que no fundo, pode ser a pessoa que tem mais a ensinar para ele, dizendo que filhos, quando questionam, com o exemplo que eu trago aqui do Bento e da Maria, levam a gente a um lugar de participação na construção daquele pensamento, porque se teu filho está te questionando, ele vai pensar aquilo vai se voltar contra você ou a favor de você, dependendo de para onde vai ser levado esse pensamento, você consegue entrar nesse lugar. E é claro que hoje, no mundo de hoje, no mundo executivo, onde, por mais que a gente queira, Denis, a gente vive, se a gente fizesse uma analogia para usar os tempos pandêmicos, né, de uma vida, de um tempo longo de cura, esses 14 dias, né, por exemplo, né, de isolamento, doentes que se encontram numa UTI a partir do 3º, 4º dia podem sofrer da síndrome do confinamento. O que é essa síndrome do confinamento? Você fica muito tempo num quarto fechado e você perde a referência do dia, da noite, né? Do sol, dessa influência que isso tem biologicamente, e você pode perder a sanidade durante aquele tempo. É muito comum isso acontecer. A gente vive essa síndrome do confinamento dentro das nossas organizações, porque se um grande gestor ele está dentro de uma empresa e ele precisa criar novas estratégias, nenhum desses gestores sai das suas 4, mesmo que essas paredes sejam virtuais, saem das suas 4 paredes para visitar uma outra empresa, para perceber o comportamento. Pelo contrário, alguém entrega para ele uma biografia ou um texto escrito por um grande pensador, ou diz para ele copiar alguma coisa que aconteceu numa outra empresa, e esse cara se abraça à ideia de que ele pode ou deve replicar aqueles conceitos dentro de uma organização que tem as suas particularidades. Então, é necessário a gente tirar as pessoas desse confinamento e trazê-las para o mundo real. É o que eu procuro fazer e que eu acho, de novo, na sua sensibilidade perceptiva, assim, né? É o que tem feito muito sentido. Você sabe que uma das coisas que mais me gera
satisfação no sentido de realização, de plenitude, é quando volta e meia depois de uma palestra eu recebo uma ligação do diretor daquela área que me contratou, do presidente da empresa, dizendo, cara, isso aconteceu algumas vezes. Poxa, Pedro, depois do papo que você teve lá, cara, eu só estou te ligando para te agradecer, porque depois de 10 anos eu resolvi, na hora do almoço, levar meu filho para a escola e a gente pôde conversar, coisa que eu nunca imaginei que pudesse ser possível. Então, eu acho que essas pequenas coisas, elas fazem uma grande diferença. E quando você quer ter contundência, a gente está confundindo, Denis, influência com relevância. É muito fácil você influenciar alguém nessa era de mídias sociais, né? Em que você acha que você pode ou deve influenciar alguém pelo que você fala, né? Ou pelo número de seguidores que você tem. Só que é muito fácil você influenciar alguém uma hora de papo agradável, por exemplo, como esse que a gente está tendo. Difícil é você se manter relevante dentro de casa, com seus filhos, com quem trabalha com você, que escuta sempre as mesmas coisas que você está dizendo, ou aquelas coisas diferentes que você diz, mas que precisam gerar impacto na vida das pessoas. Ou, de repente, pela sua atitude ou pela sua forma de agir, você consiga mexer com essas mesmas pessoas pelas quais você precisa se fazer relevante, né? Então, eu acho que essa preocupação com a relevância, né, de você realmente procurar as coisas que fazem sentido. A gente está vivendo, cara, a era da extraordinariedade. As pessoas só conseguem enxergar valor no que é extraordinário. E o que é extraordinário, como o nome diz, é aquilo que está acima da ordem do dia, dos ordinários. O valor está no que é ordinário. O mundo é modificado pela capacidade que eu e você temos de todos os dias, dentro da nossa ordinariedade, sermos relevantes. O que todo dia, o que está na ordem do dia, o que se repete todo dia, o que é óbvio, eu estou atento, estou fazendo bem feito. O bom dia que eu dou, boa tarde, o abraço, o afeto, o carinho, a escuta, né, a percepção do que está acontecendo à nossa volta. Então, esses fragmentos de coisas óbvias, ordinárias, é o que te fazem ser um ser humano melhor. A gente pode fazer um comparativo. O que é capaz de modificar mais a minha vida, né? O que aconteceu hoje, agora, há pouco tempo atrás, quando meu filho, a gente tinha que estudar para a prova de português dele, de língua portuguesa, e ele vira para mim e fala assim, papai, deixa eu te falar uma coisa, eu adoro estudar com você. Imagina, eu que não fui um grande acadêmico, que fui expulso da escola, que ele está fazendo prova agora, o Santo Inácio aqui no Rio de Janeiro, né? E que ele fala que gosta de estudar comigo, e ele é um excelente aluno, porque tem atenção, né? Não é ordinário, não tem nada de extraordinário, mas ele ele fala, papai, eu gosto de estudar com você, porque é legal a forma como a gente estuda. Isso, por si só, muda a minha vida, porque me traz uma percepção do quanto estou sendo assertivo, né, no método, na forma. O quanto isso muda mais a minha vida do que, de repente, ganhar um prêmio com o livro que eu escrevi, que é maravilhoso. Quem diz que não é mentira. Você acha que eu não gosto tanto que eu exponho aqui, né? Claro que é maravilhoso, mas se você pensar de forma óbvia, o que vai mudar mais a minha vida, né? Muito provavelmente é essa relevância que eu tenho em ajudar o meu filho, em ter criado com ele alguma coisa que não é perecível, como um prêmio, né? Que, sei lá, que em algum momento pode ser esquecido e que se eu não ganhar outros, não vai me colocar no lugar de um autor renovado, sei lá. Então, acho que essas questões fazem essa relação da sua brilhante pergunta de como que a gente consegue ser contundente, prático, né? Objetivo nesse mundo de tantas referências com executivos engravatados. Pedrinho, que bonito, bicho. Aliás, eu já tinha ouvido essa coisa do extra e do ordinário, mas mais uma vez, né, o teu poder de síntese e a tua articulação associativa faz com que as imagens elas ficam muito claras, né? Aliás, você tem esse poder e acho que você tem consciência total dessa tua narrativa. Ela é uma narrativa absolutamente imagética, né? Você vai falando e vai. Por isso que tu deve estar rico, imagino eu, né? Olha, você sabe que você tocou num ponto importante? Olha que bonito isso. Você tem muita sensibilidade, ô Denis. É muito legal ver um jovem. Você tem quantos anos, cara? Pedrinho, eu tô com 34. 34, né? Eu tô com 40, vou fazer 42 agora, daqui a dia 14 de dezembro, né? 42?
vou fazer 42. É muito legal, cara. Dá vontade de te entrevistar também, sabe? Sobre suas referências, porque você tem umas nuances interessantes. Assim, quando você fala do Deve Estar Rico, né, você traz uma outra abertura Sim, gigantesca, sim, assim, que é o bora lá, bora seguinte. lá. A gente tem uma dificuldade muito grande de... Você não conhece ninguém que diz, né? Eu tô rico, tá ótimo, né? A pessoa está sempre dizendo, não é bem assim, né? E eu te Uma digo culpa com e uma todas as... desculpa, né? Uma culpa, uma desculpa e o pior, né? Uma insatisfação, porque Total. no fundo, quando você não reconhece que você atinge uma meta, talvez você esteja justamente refém da extraordinariedade, porque Exato, né, exato. você quer sempre alguma coisa que está acima, inclusive, das suas possibilidades. E aí, cara, olha que interessante. Eu tô muito rico, muito mais do que eu imaginava, tá? Uhum. Mesmo financeiramente falando, não vai vir um papo de autoajuda, né? Rico de amor, né? Mas a riqueza material e financeira, ela me encontrou em cima de um amor pelo que eu faço, sim, mas principalmente de uma flexibilidade para continuar fazendo o que eu gosto. E eu vou te explicar por que eu estou falando isso. Quando você chega num lugar em que as pessoas querem te escutar, você deveria, obrigatoriamente, e pode ser como ator, pode ser como palestrante, como pensador, como gestor de um podcast, sei lá, mas quando alguém quer te escutar e você quis ser escutado a vida inteira, se você escreveu um livro, se você fazia palestra, montava apresentações, não me venha com a hipocrisia de dizer que você, né, fez isso por você. Claro que você queria que as pessoas escutassem. E as pessoas te escutam e o que você faz? Você se torna raro. Né? Você fala, não, agora que todo mundo quer me escutar, eu não vou responder, né? Vou fingir que não sou eu. Eu tenho um amigo que ele começou a fazer um sucesso, assim, e ele botava no WhatsApp dele uma frase de efeito que dizia o seguinte: estou ocupado, assim que eu puder, te retornarei. Até que uma vez eu falei, não faz isso, pelo amor de Deus, é ridículo isso que você está fazendo. Primeiro porque é óbvio que se o negócio for importante, você vai ler, né, e vai responder. Então, todo mundo acha espaço e tempo para o que lhe é importante. Então, Claro. isso é uma desculpa, né, que para mim é esfarrapada, é muito esfarrapada, né, Mas que não faz o menor sentido. é a necessidade do extra, né, Pedrinho? É a É a necessidade do necessidade de se inacessível. mostrar o que não é, né? Exato. E eu atingi essa riqueza, olha que coisa maravilhosa. Eu podia ter feito isso com menos palestras, me posicionando, sei lá, né, como alguém. Eu fiz justamente o contrário. Eu procurei atender o máximo de pessoas possíveis, porque o meu prazer é fazer isso que a gente está fazendo aqui agora. Uhum. E não importa se você está ganhando 0 ou se você está ganhando 100, né? Uhum. Mas fazer isso e se sentir materialmente recompensado pela quantidade de coisas feitas Uhum. é o que a mim me deixa. Assim, se me perguntasse, né, Pedro, por que você preferia fazer o dobro de dinheiro fazendo, sei lá, um terço, um décimo das palestras que você fez, ou das apresentações que você fez, ou fazer o que você fez com esse número, né, sei lá, de 200 apresentações por Total. ano. Eu vou te dizer sempre que é 200 apresentações por ano, porque tem uma coisa de me abastecer aí. E eu não tenho o menor pudor, menor cerimônia em te dizer que eu não desejo muito mais coisas, cara. Para mim tá maravilhoso do jeito que tá, que eu continue fazendo do jeito que eu tô fazendo. Tá muito legal. E eu gosto de compartilhar isso, não é sempre que eu posso, mas de compartilhar essa saciedade. Eu acho Uhum. que se sentir. Muita gente fica procurando ocupação, Uhum. né? E Bertrand Russell, um grande pensador que escreveu A Conquista da Felicidade no século passado, dizia que o tempo ocioso, o tempo que a gente gasta com coisas banais, traz para a gente muitas vezes a felicidade. Então, ter tempo de fazer esse papo com você, né, e de ao mesmo tempo escrever o que eu tenho que escrever, preparar as minhas palestras, mas estar com meus filhos, encontrar o equilíbrio, é maravilhoso. É claro que isso não é acessível para a grande maioria das pessoas, não tem a menor dúvida. Estou falando de um lugar totalmente privilegiado, mas não custa dar esse depoimento de saciedade. Perfeito, perfeito. Pedrinho, a gente enxerga o mundo com os olhos que a gente tem, né? Isso é o óbvio, Lindo. frase clichê, essas frases de caminhão. Mas como todo clichê, muito honesto, muito sincero, muito verdadeiro.
E se você me vê sensível, se você consegue enxergar essa sensibilidade, é porque, de alguma forma, ela faz parte de você. Aliás, muito mais de você do que do outro, né? A gente enxerga o mundo com os nossos olhos, né? Nesse caso são os dois, né? Eu e você, um está enxergando isso no outro. Então essa realidade Mas a grande minha chance ela camisa não tá tão já ser bonita real, quanto né? a tua, não, Pedrinho. A minha camisa não é tão bonita quanto a tua, não. A minha é Essa é simples. bonita, né? Isso aqui é da Farm, ó. É bonito. Coisa É bonita. bonito. Ô, Pedrinho, você sabe que aqui, bicho, eu troco com gente, né? Eu não sou remunerado. Eu faço isso por mim, sobretudo. Não tem nenhuma coisa altruísta, né? Eu faço por mim porque eu gosto de trocar, eu gosto de aprender, né, bicho? E eu chamo todo tipo de gente aqui, né? Gente que eu tenho admiração, gente com quem eu quero aprender, gente com quem eu quero ouvir, né? Então eu já chamei atletas, já chamei gente muito relevante, com 5, 10 milhões, né? Fazendo essa coisa matemática das redes sociais, né? Como isso virou de fato uma referência, né? Até para os atores, né? Eu venho de um lugar, Pedrinho, também artístico, né? Também sou ator, toda a minha formação em teatro, depois eu fiz comunicação, enfim. E as pessoas com quem eu mais consigo ter a troca é justamente as mais relevantes. Ou seja, aqueles que eu acho que não vão me atender são os que mais me atendem. São Loucura, os né? que me atendem melhor. Aqueles com quem eu acho que vai ser fácil, eu tenho que ligar para assessor, secretária, passo pela assessoria de imprensa, aí depois eu preciso mandar um e-mail. Porra, bicho. Aí o cara vem aqui e não acontece nada. Nada. Eu falo, caralho, que desgastante que foi. Não valeu a pena isso aqui. E aí aquele que eu acho que, putz, será que eu vou conseguir? Ele mesmo me liga, ele mesmo me atende o telefone. Tem o velho papo do Tony Ramos, né? Que parece que é ele que atende o telefone dele. Né? E a Maravilhoso isso. mulher dele, né? Maravilhoso, né? Maravilhoso. Ô, Pedrinho, me diz uma coisa. Ele não tem redes sociais, né? Você sabe disso, né? Não tem, né? Não Não tem. tem. E as pessoas pedem para ele ter, ele fala que não quer perder o espaço dele, não, mas que ele adora as redes sociais, acho super Sim, legal, mas que ele não se vê tendo que sim. responder. E as pessoas que mais fazem coisas, claro que não dá para generalizar, são aquelas que respondem rápido, né, Pedrinho? Elas querem resolver, né? Elas estão ali acessíveis, né? Tanto que esse papo aí, claro, com todo o perdão da palavra, essa frase do WhatsApp não tem o menor sentido, né? Não tem o menor sentido de provocar essa E, cara, inacessibilidade. e olha só, se o bem mais escasso e se o que te faz ser um ser humano melhor é o tempo, porque né? Eu tenho uma frase no meu último livro que eu criei totalmente casual, não foi pensada não, mas que fez sentido, muita gente compartilhou, que é a pressa é inimiga da humanização. Né? Maravilhoso. E ela claro que ela é inimiga da perfeição também, mas ela é inimiga da humanização, porque se você está apressado, você se desconecta das suas questões humanas. E se o bem mais precioso que existe é o tempo, e eu volto a dizer, como eu tenho dito sempre que eu posso, no mundo de excessos, onde a gente precisa ter muita coisa, inclusive muitos seguidores, a gente achou que caridade era do algo que a gente tinha de sobra. Não é, do algo que a gente tem de sobra é obrigação. Caridade é do algo que você não tem. Mesmo não tendo, você sabe que faz falta para o outro. Essa dos meus pensamentos é o que eu mais repito, porque eu acho que é o mais necessário para a gente fazer uma mudança de chave, de chaveamento aqui dessas mentes poluídas, Não, mas né? peraí, Que eu chamo como é de que é? A caridade é você doar o que você não tem. o que você não tem. Doar o que você tem é obrigação. Perfeito. Se você tem muito dinheiro, você nunca doou para ninguém, é como se não tivesse dinheiro. Claro. Você tem muita sabedoria, você nunca compartilhou com ninguém, ninguém descobriu que você sabe, você não mudou a vida de ninguém. Pedrinho, mas você sabe que eu tinha uma dificuldade com essa palavra caridade, que eu achava que era uma relação de cima para baixo? Não, pelo contrário, Porque, inclusive, sim, porque né, essa sua frase desconstrói isso, porque se você é, doa o que você não tem, você não é melhor, você não é maior. exatamente, perfeito. Aliás, vou inclusive usar vou te citar e vou usar Denis essa Antunes, tá, reflexão, Pedrinho? Denis porque Antunes. isso é maravilhoso, né? Que você está falando olha que lindo isso, como é que a gente vai completando, né, diante dessa sensibilidade. Você tinha a ideia de que a caridade era uma coisa que vem de cima para baixo, né? Total. Você acabou de falar isso, A né? minha referência era essa. Eu não quero Olha, caridade porque eu sempre imaginava uma relação vertical. vertical, olha que bonito isso, né? E é uma ótima forma de falar que, na verdade,
Isso não é caridade. Isso pode ser até doação. A doação, você doar o seu excedente, né? Até o compartilhamento pode ser isso, mas a caridade, ser caritas, né? Dar para alguém uma coisa que lhe falta, que falta para aquela pessoa, preencher aquele vazio, Foda. né? Aí é foda. Entendi. Geralmente é preenchido com aquilo que também te faz falta. E eu não tenho a menor dúvida de que todos nós gostaríamos de ter mais na nossa vida é o tempo. Né? Se tem uma caridade que a gente pode fazer para o outro, é doar o nosso tempo. E eu fiz uma reflexão, o Valor Presente, que é meu último livro, a reflexão principal dele é de que a gente vive apressado, atrasado, que é a mesma pessoa, o atrasado e o apressado. E que a pressa e o atraso desconecta a gente do tempo, porque é a capacidade desenvolvida de fazer o tempo faltar. E aí eu sigo. Apressados e atrasados são aqueles que não percebem que a beleza, na grande maioria das vezes, está oculta no processo. O resultado é uma consequência. São aqueles que desenvolvem um mau humor crônico, porque perdem a capacidade de rir, não tem nem tempo para sorrir, e não conseguem ajudar o outro, porque não fazem caridade. E eu construo nessa mesma narrativa, para a gente chegar no lugar do atender, né, o telefone, Tony Ramos e tal, chego no lugar de que muita gente acha que o oposto à pressa é a calma, e não é. Porque mar calmo não faz bom marinheiro, outra frase clichê aí, já que a gente está falando de frases clichês. Né? E eu acho que muita gente acho não, tenho certeza, de que muita gente acha que vai mudar o mundo com pensamentos positivos e não vai. Porque o que muda o mundo não são os pensamentos positivos, são as atitudes positivas. Não adianta você meditar 15 minutos por dia de manhã se você saiu de casa da meditação e não deu o melhor bom dia que você tinha para o porteiro do seu prédio, ou para o gari da rua, ou para o policial da esquina, ou para aquele amigo que queria falar com você, que você, né, negou o telefone porque você estava apressado e não tinha tempo para ele. Pode ser até sua mãe, né, que de repente você prefere responder pelo WhatsApp, ou seu pai, ou alguém que, né, o seu filho, você não atendeu, sei lá, seu namorado, seu namorado. Então, eu faço uma construção de que o que a gente precisa ter na vida da gente, no lugar da pressa, para a gente habitar esse mundo pós-moderno acelerado, é a velocidade. Porque a velocidade, ao contrário da pressa, é a arte de fazer o tempo sobrar. Velozes são aqueles que conseguem perceber que a beleza está oculta no processo. Não escolhem o aplicativo para dizer qual é o melhor percurso, porque sabem que o melhor percurso ou é aquele que a intuição, o coração manda, ou aquele que eles conhecem, talvez por um trajeto um pouquinho diferente. Né? E são aqueles que têm tempo para sorrir. Então, a ideia da velocidade como a arte de fazer o tempo sobrar é a que te permite ter prazer de responder uma mensagem, seja no WhatsApp, ou seja um pedido no Instagram. Então, é claro, né, que tudo isso é uma forma um pouco, né, que flerta com uma utopia cognitiva e emocional, mas que, como toda utopia, pode beliscar com a realidade se você persegui-la, né? Total, não, total. Até porque se a gente colocasse essa crença limitante como algo de fato verdadeiro, os desocupados seriam os donos do mundo, né? E não é verdade, né? Não mesmo. Pelo amor de Deus, né? E o trabalho, né, Denis, eu acho que ele dignifica demais o homem, tá? Mesmo. Eu super compactuo, né, com a ideia belíssima de Gonzaguinha, né? Um guerreiro menino escreve esse belíssimo ensaio, que, né, para mim, um ensaio, não é uma música, né? Sobre o trabalho, sobre o homem, né? Quando ele fala: guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis, guerreiros são meninos, né? No fundo do peito, né? Precisam de um descanso, precisam de um remanso, precisam de um sonho que os tornem refeitos. É triste ver esse homem guerreiro menino com a barra do seu tempo por sobre os seus ombros. Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra, a dor que dói no peito, pois ama e ama. O homem se humilha, se castra nos seus sonhos. Seu sonho é a sua vida e a vida é o trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá para ser feliz, não dá para ser feliz. Esse manifesto do Gonzaguinha, né, para mim, é a réplica perfeita de que o trabalho dignifica o homem. Então, essa coisa, né, do ócio, da ruptura, dos tempos sabáticos, não causam muito com a minha ideia de construção de uma vida mais plena, mais leve, melhor. Agora, dentro dos seus desafios de trabalho, você pode assumir compromissos com o tempo, com bem-estar, com a leveza, com carinho, com afeto. Total. Até porque, Pedrinho, isso é uma leitura minha, né? Você traz essa coisa do guerreiro. Muitas pessoas têm se autoclassificado assim, né? Como um guerreiro.
E o guerreiro, ele necessita de uma guerra, né? E nem sempre a gente precisa de uma guerra para conquistar aquilo que a gente de fato quer, né? Belíssimo, belíssimo. Porque senão a gente Belíssima a tua fica reflexão. buscando a Pelo guerra, né? contrário, né? Senão a É, gente fica buscando a luta, buscando a treta. E a guerra há de ser uma exceção, né? Não uma referência, né? maravilhoso. Maravilhoso. E você sabe que, abrindo de novo, é lindo isso que você está falando, né? Porque o que a gente vê hoje na imposição de valores e de ideologias é o instaurar de uma guerra. Né? Maravilhoso. Você sabe que um dos pensadores que mais tem mexido comigo, pensadores modernos, vivos, Uhum. que mais tem mexido comigo é o coreano, o Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. Não sei quem é. Ele é Não um, faço a é um menor ideia. coreano espetacular, radicado em Berlim, que ele escreveu Sociedade do Cansaço, Sociedade do Paliativo, Sociedade, o Fim dos Ritos. Ele escreveu vários, ele faz muitos ensaios e ele tem um pensamento gigantesco, tem pensamentos gigantescos, mas ele tem feito uma reflexão muito sobre esses tempos pós-modernos de telas. E você está falando de guerra, ele estava falando que a guerra é um rito e que a gente e por que eu cheguei nele, tá? Eu tenho falado muito sobre a desconstrução dos ritos e como isso me assusta. E eu falo que eu gosto muito dos ritos, porque os ritos são marcas da ancestralidade que trouxe a gente até aqui. Eu acredito nisso. Então, e claro que você pode modificar os ritos, adequar os ritos, mas quando você fala jantar na mesa com as crianças, quem se pega só o rito estrito senso, né, vai fazer com que aquilo seja um inferno. Botar todo mundo numa mesa, no mesmo horário. Mas você pode fazer com que esse rito de sentar à mesa com os filhos seja diferente do que era 40 anos atrás, onde as crianças não podiam falar, mas que eles falem, que eles tragam temas, né, que a gente possa desconstruir como é que vai ser aquele dia, qual vai ser o menu, a comida, se vai comer com a mão. Total, Você pode total. fazer uma grande bagunça, mas estarmos todos juntos à mesa. Mas aquele fato de estarmos solidificando um rito faz com que a gente se una. E essa perda de ritos que o Byung-Chul Han fala no seu livro tem esvaziado o mundo. Né? E ele fala que na guerra existia um rito muito interessante, onde as pessoas respeitavam o oponente, que a guerra nunca era feita de forma covarde, e que ele hoje faz uma analogia de que a gente chegou ao momento de que as guerras são feitas por drones, que vão lá de forma misteriosa e explodem todo um exército. Ele fala que isso, além de ser um crime de guerra na visão antiga, era uma perda de mérito, que os soldados nunca guerreavam, nunca pegavam os outros de costa, o enfrentamento de costas, o enfrentamento era de frente, frontal, e que em guerras muito célebres, né, aquelas baionetas, né, que vinham com as armas na frente, nunca tinham suas facas utilizadas, porque não era de bom grado você enfiar aquele objeto Total. cortante em quem estava duelando com você. E que nos tempos de paz pós-guerra, as bandeiras eram levantadas e que o respeito mútuo pela conquista se dava principalmente pelo reconhecimento de que aquele oponente teve hombridade, né, teve ética. É claro que essa é uma forma bela de falar sobre isso, mas que os campos de batalha eram delimitados, né, e que até no começo, né, da nossa era pré-moderna, aqueles lugares, locais onde as guerras aconteciam, eles eram referendados, né, com uma indumentária, com um cenário, com uma cenografia própria para valorizar aquele movimento. Então, eu acho que é um extrapolar da sua belíssima visão de que a gente não precisa da guerra, mas mesmo se a gente optar ou se a gente estiver fazendo parte de uma guerra, Uhum. que a gente respeite o limite do combate. Então, eu estou evoluindo, eu estou tentando pensar um pouco, né, seria lindo, e eu compactuo ipsilitris com o seu pensamento de achar que a gente não precisa, na grande maioria das guerras, mas se você se sente dentro de uma, que você chame o seu oponente para o fim do embate, da batalha, né, para conversar, para estar junto. Né? E a gente está vendo isso hoje na militância. Essa guerra é completamente desproporcional e arrogante, né, no sentido de só aceitar um tipo de vencedor, e quando você não quer participar da guerra, você é colocado como um isentão, né?
E aí Isso. você é condenado tanto quanto se você tivesse opinião oposta àquele que está te julgando. Ou até pior, né? Ou até pior. Pedrinho, infelizmente eu não tenho muito tempo com você, até porque a sua Papo assessora não me delicioso. deixou. Você Até tem porque um outro compromisso, né? não, não, Também, não, não tenho não, não tenho não. não? Mas ela só me deu 1 hora contigo. Ela só me deu 1 hora com você. Podemos seguir. Estou encantado com o papo. Tem uma coisa, agora eu vou te provocar num lugar mais prático, menos poético e mais Estou Excel. adorando. Você, como é que você ganha dinheiro hoje, Pedrinho? Me diz assim de maneira muito, muito prática. Você tem livros, mas me parece que o Brasil não é lá dos países que mais se lê. Talvez hoje acho que teve, não. Coloca esse verbo no presente. A gente não está tendo assim um enriquecimento cultural, muito menos das livrarias, ou seja, o livro não é lá a tua maior fonte de renda. 2 perguntas. Como que você ganha dinheiro hoje? E se você escreve com o objetivo de ter ali uma certa autoridade para que você possa falar sobre os livros. Ou seja, o livro é uma ponte? O livro seria uma possibilidade de encontro? Sem dúvida. Vou começar pelo final. Sim, o livro é esse lugar. Tem uma outra influência minoritária. A majoritária é essa, né? É ser eu acho que ser a chancela do momento, do pensar, para que esse momento se eternize, entre aspas, e possa virar um produto, no sentido amplo da palavra, né? Ser Tá. compactuado, ser compartilhado, isso, né, me estimular a produzir. Eu, na verdade, aprendi a produzir assim, né? Trazer os pensamentos macros, que podem virar por si só um livro ou um manifesto, e aí transformá-los em livro, eles virarem a palestra. Essa é a parte majoritária, sem dúvida nenhuma. Mas a parte minoritária também assumir o compromisso de, de, de fechar lacunas de pensamento e compartilhar dentro daquela ideia do bruto que eu comecei falando aqui. Ah, Né? Tem uma coisa de que quando você escreve e manda para o mundo, acabou. Tá documentado. Então, é legal pensar que você pode voltar atrás do que você pensou, e eu acho que eu, em algum momento, vou chegar nesse lugar, sabe? De ter que escrever um livro para pensar o que eu não pensei sim, direito, não sei. Então, perfeito. me tira da zona de conforto quando eu releio os meus livros, né? Então, tem essa parte minoritária que é documentar um pensamento temporal e criar essa responsabilidade de ter que revê-lo na frente, porque ele está oficialmente disponível para o planeta, para o mundo, para as pessoas, né? Seja lá o que for. Tem isso. A gente está lendo, tá? Os nossos jovens estão lendo. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Os nossos jovens leem mais do que os nossos adultos. E isso é belíssimo, os números mostram isso. E dá para ganhar dinheiro com livro se você viver uma vida modesta e tiver um livro, né, dentro dessa zona intermediária, que é o meu caso. O que já é um grande ganho ser da zona intermediária. O que eu estou dizendo né, não é um padre Fábio de Mello que vende 1 milhão de livros, ou um Karnal, né, um Pondé, um Clóvis de Barros Filho, um Mário Sérgio Cortella, uma Clarice Lispector. Falei dos vivos e posso falar dos mortos, né, que vendem milhões de livros e ganham muito direito autoral com isso, mas está numa zona, numa parte de cima da cadeia, em que você tem livros reeditados e vendidos, te dá alguma renda, né, em cima da recorrência. Mas tem uma outra coisa, e aí pequena, mas qual é a parte que você vende muito livro? Quando você faz uma apresentação para uma empresa e você vende os seus livros ali você ganha muito, muito valor por cada livro. Ou, por exemplo, quando eu fecho uma palestra numa conferência grande de 300, 400, 500 pessoas e compram 500 livros para distribuir para os convidados. Né? Então, você tem essa possibilidade que sim me dá um dinheiro. Mas Aí é a gol do minha Gabigol. Aí é gol do Gabigol. total, golaço, né? Porque aí é tudo perfeito. Mas hoje a maior parte da minha renda vem do que eu recebo para fazer as minhas palestras.
Essa é hoje 60% da minha renda. Dividiria os outros 20% com a Radibisa, que é essa empresa que faz a identidade musical, trilha sonora das marcas e atende grande parte das lojas, dos restaurantes, dos shoppings do Brasil. Uma empresa que hoje é fluida e que é autogerida pelos seus líderes, eu sou mais um deles, né? Então ajudo nessa gestão. Já ajudo muito se eu não me meter muito, porque hoje ela é muito mais jovem, viva e fresca, no sentido do frescor, né, do que era quando eu a criei e idealizei junto com o Rafa e com o Levi, os meus sócios, né, que fundaram comigo. Então a Rádio Bisa hoje me dá esse conforto, né, de ter a minha renda fixa, mas as minhas palestras hoje representam a maior parte do meu salário, né, da minha renda. E é exclusivamente o mercado corporativo, Pedrinho? Não. Cara, tudo que você imaginar. O mercado corporativo, sim, representa grande parte, mas o mercado da educação hoje, eu falo muito para as escolas, faculdades, cursos, grupos. Tem muitos grupos hoje no Brasil de ensino. Falo muito para a sociedade civil, encontros, né, teatros abertos, pagos. Né, esse discurso, eu tenho essa não sei se essa boa ramificação, né? Eu acho que os meus discursos funcionam tanto no mundo corporativo quanto para as pessoas físicas, assim. Então acabo atendendo muita gente, mas muitas empresas, né, que tem muita recorrência na contratação, banco, empresa de automóvel, construção, indústria, bem-estar, serviço, muita gente. E a Rádio Ibiza, Pedrinho, para resumir o caldo assim, é uma rádio que constrói uma identidade visual para estabelecimentos comerciais, é isso? Musical. Uma Musical. identidade musical para os estabelecimentos comerciais. O que você ouve hoje numa loja da Reserva, no Brasil inteiro, o que você escuta hoje na loja da Farm, tudo isso é criado pela gente. Então, boa. Toda a trilha sonora, como ela funciona. E foi a minha entrada no mundo empreendedor. Depois de ter uma produtora de comercial, que era mais específica para comunicação, fazia jingle, spot, trilha. A gente criou esse produto que aí sim era inovador. E uma coisa importante, Denis, a minha entrada no Pensar veio a convite dos eventos referenciados à inovação. Eu comecei a ser chamado para falar sobre inovação com a Rádio Bisa, que era nova no mundo, era um negócio que ninguém tinha feito. E o louco é que toda vez que eu tinha que sentar para falar sobre inovação, eu me pegava falando sobre pessoas. E achava que inovar passava objetivamente pela capacidade que você tinha, primeiro, de convencer as pessoas da sua inovação, e segundo, de recrutar pessoas para entrarem nessa onda, né, de inovar com você. Então, voltava falando sobre gente, que é o meu tema central. E aí comecei a perceber essa história da felicidade, gerenciar pessoas, gerenciar suas expectativas de felicidade, muito menos do que a autoajuda tenta passar que é. Fórmulas, arquétipos, tipos, né, caminhos, dicas, e sim um olhar individual para cada um. E aí foi através disso, né, da Rádio Bisa, que eu comecei a falar. Maravilhoso, maravilhoso. Pedrinho, aqui no nosso programete, eu tenho a honra de oferecer um quadro, aliás, muito inovador, que é o ping-pong. Perguntas, jogo rápido. Super inovador, né? Absolutamente. Você vai patentear, né? Porra, já patentei. Isso é meu. Que eu chamo aqui de perguntas toscas para respostas sinceras. Maravilhoso. Mas a resposta pode ser tosca também? Sendo sincera, sim. Tá bom. Eu vou te provocar, vou colocar aqui algumas situações e você aí, Pedrinho, sem usar esse cabeção aí que tu tem, nada racional. Tá. O que vier de porrada. sopetão. Foi ótimo. Ok? É ótimo. Bora lá. Música ou silêncio? Música. Você prefere dormir ou você prefere acordar? Acordar. Adoro acordar, cara. Isso é uma questão para minha esposa, inclusive. Ela fala, como é que você acorda pulando da cama feliz, querendo acordar? E você acorda para quê? Para viver, sem dúvida nenhuma. Para viver a vida que me é apresentada.
Essa é uma grande certeza que eu tenho, inclusive. Pedrinho, arte ou terapia? A arte, E a arte serve para quê? para relaxar e para te levar para um lugar, é, um lugar entre o céu e a terra. Acho que a arte te coloca nesse lugar. Pai ou filho? Não dá para separar as coisas, porque você só é pai se você só é pai completo se você foi filho. E toda vez que você está achando que você está indo bem na paternidade, muito bem, você está repetindo seu pai. É curioso isso, muito curioso, muito curioso. Mas se eu tivesse que responder hoje, né, objetivamente, pai ou filho, pai. Ser pai. Pedrinho, se você tivesse que optar por um período só da tua vida, você escolheria a tua infância ou a tua adolescência? A minha infância foi lindíssima. Muito afeto, muito amor, muita gente em volta, muito dinheiro e, e, e um dinheiro compartilhado. A minha adolescência foi de perda, falência, quebra, mas foi magicamente, igualmente rodeada de pessoas de afeto e de carinho. Então, você, de novo, você tem uma sensibilidade que me deixa, mexe comigo, porque quando você pergunta objetivamente para mim, só entre a infância e a adolescência, essas duas vivências para mim são a construção da minha vida, porque a bonança e a perda, principalmente financeira e de status do meu pai, me fez perceber que eu estava no mesmo lugar e que o dinheiro não fazia a menor diferença. Talvez por isso eu tenha essa noção de saciedade, de entender que ele não é a mola propulsora da minha vida. Mas a minha infância foi rodeada dos, né, avós, amigos, casa cheia. São referências muito positivas. Aonde está a sua atenção? A minha atenção está no meu valor para o tempo, mas de uma forma mais do valor que eu dou para o tempo, mas de forma mais objetiva, a minha atenção está na minha fé. O que me conecta com o chão de ficar atento é a fé que eu tenho. Uhum. O que é Deus? Deus é o criador de todas as coisas. Deus, para mim, não é essa metáfora energética. Deus é energia, é a vida. Deus, para mim, é o ser criador disso tudo, é o pai criador disso tudo, é o ente condutor de tudo isso que a gente está vivendo, falando desse momento presente, desse valor do tempo. É o meu oráculo, né, maior assim. É um Deus presente, é uma entidade. Você prefere rir ou fazer rir, Pedrinho? Prefiro rir, adoro rir. E você ri do quê? Olha, eu ri muito dos problemas. Aprendi isso com a minha mãe. E eu acho que esse é um elixir para uma vida leve. Muito. Mesmo assim, de verdade. Eu rio muito do Sérgio Malandro. Eu rio muito dos Trapalhões. São abastecimentos, assim, sabe? Rio muito do Porta dos Fundos, com algumas esquetes brilhantes sobre as coisas contemporâneas. Eu rio sobre as coisas mais talvez, vamos lá, vou corrigir. Eu gargalho por essas coisas, né? Mas eu rio muito pelas coisas singelas da vida também. Eu acho que o sorriso, ele abastece a alma. Muitas vezes a sua alma está tentando ficar acinzentada, meio envelhecida, aí você dá um sorriso, tudo é renovado. E você fica puto com o quê? Eu fico puto com o avanço de sinal, cara. Avanço de sinal, para mim, é uma... Volta à nossa ideia do tempo. É quando você parte do pressuposto que o seu tempo é mais importante do que o do outro e que para isso você se torna um assassino potencial. Você não só mata o tempo do outro, como você tiraria a vida do outro para que em uma fração de segundos
você tem o seu tempo superdimensionado. Avanço de sinal, para mim, é uma tragédia humanitária, ô Denis. E sabe aquele avanço de sinal do ônibus? Sim, sim, sim. Que ele se sente no lugar, né? Aqui Sim. no Rio isso acontece toda hora. O sinal fechou, não tá nem amarelo. Ah, em São Paulo Fechou, o também. cara vem numa velocidade, e ele vem direto, Em São e Paulo vai também. embora, Sim, e sim, passa. E pode ter uma senhora atravessando, pode ter um deficiente físico, um carrinho de bebê. Avanço de sinal me deixa puto. Uhum. Se a sua mãe se casasse com o ídolo dela, Pedrinho, quem seria o teu pai? Martim da Vila. Maravilhoso. Ótimo pai. Martim da Vila ou Roberto Carlos, um dos dois. No lado amoroso, olha que maravilha. Dois caras que eu amo. Martim virou meu amigo, foi minha primeira referência. Mas se minha mãe tivesse dois dos ídolos dela, Roberto Carlos, então meu padrasto hoje seria o rei. E o teu Martim da pai? Vila, acho que no segundo lugar. Maravilhoso. Estaria maravilhoso, nossa, qualquer um dos dois. Com todo respeito a Cléo, esposa de Martim da Vila, minha amiga querida. Pedrinho, Júnior ou Zico? Júnior. Leovegildo Lins Júnior. O que o Júnior fez, poucos fazem, porque o Zicão, sem diminuir o Zico, pelo amor de Deus, foi um dos maiores jogadores de todos os tempos para mim. Mas o Zico jogou com Andrade, Adílio, Leandro. O cara jogou, meu irmão, com Tita, com Nunes fazendo gol lá na frente. Porra, time dos... Cara, é igual a história de hoje, né? Você pegar esse time do Flamengo e falar, pô, tem um grande craque, mas só tem craque. Sim. E depois, quando o Zico voltou para terminar a carreira, ele pegou Jorginho na lateral direita, Leonardo na lateral esquerda, Sim. Moser, Aldair, caceta, cara. Teve sorte, né? Teve um Renato bocado de Gaúcho, sorte. Bebeto. Não dá, é um timaço. Agora o Júnior, além de jogar com esse timaço, em 92, ele jogou com a molecada, Paulo Nunes, Marcelinho, Idemar, Júnior Baiano, Piá, Charles Guerreiro, Djalminha. Gaúcho lá na frente, Djalminha, Marcelinho. Ah, não, o Júnior é um 38 anos, jogou com aquele time nas costas, me fez chorar várias vezes. E uma das maiores alegrias que eu tenho, Denis, de novo, você traz coisas maravilhosas. O Júnior virou meu amigo. Eu tenho a honra de ter o meu maior ídolo no esporte. Minha camisa do Flamengo era 5, né, que o Júnior usou a vida inteira. E eu tive a honra, nos momentos mais emocionantes da minha carreira, no ano retrasado, no Teatro XP, ainda antes da pandemia, o Júnior foi ser minha plateia. E eu abri aquela apresentação dizendo que uma das pessoas que eu mais tinha sido plateia na vida, não, a pessoa que eu mais tinha sido plateia na vida, estava lá me dando a honra de ser a minha plateia. E eu, Que lindo, né, Pedrinho. Que lindo. fiz todo mundo pedir para que as pessoas batessem palmas para aquele grande ídolo. Que lindo. Que lindo. Ele foi assistir um bagulho teu, é isso? Fui assistir a minha palestra no Teatro XP. Ele e a família dele, a Elô, os filhos, foi maravilhoso. Caramba, Mágico. que legal, que legal. Ô, Pedrinho, para encerrar o quadro, quem é você, meu irmão? Eu sou um cara extremamente realizado nos afetos, na família e na profissão. Se eu pudesse me definir de forma curta, a ideia de realização, de saciedade, de aos 42 anos, estar muito satisfeito com o que eu construí. Não tenho sonhos nem propósito. Eu também sou uma pessoa que não tem um propósito de vida, irmão. Isso também me define. Não estou muito preso a essas ideias preconcebidas. Então, acho que é isso. Sou um pai muito realizado, muito realizado. Não no clichê da palavra de ter filhos maravilhosos, mas a relação que eu consigo ter com os meus filhos, nem nos meus maiores sonhos, eu teria escrito, cara. Assim, de poder acompanhar o crescimento deles de perto, trocar. Tenho uma esposa muito bacana no sentido de respeitar as nossas individualidades, porque a gente é muito diferente, mas a gente é muito feliz também aqui nessa vida. Acredito muito nos ritos, como eu te falei. Acredito no casamento, acredito na fé institucionalizada, na minha católica, apostólica romana, mas podia ser ortodoxa, podia ser o judaísmo, podia ser as matrizes africanas, que eu acho muito belas, porque me levam para o samba, né? Então acho que eu sou esse cara, assim, cara. Você sabe que essa pergunta é bela para fechar. Eu sou um cara muito convencional no que já foi convencional um dia ser. Né?
Eu sou um cara, eu não tenho vícios, né, cara? Então, assim, eu não bebo, nunca bebi um pingo de álcool na minha vida. Não fumo, nunca usei droga. Vou à missa aos domingos. Sou do samba, sou da Portela, sou do Flamengo, sou da praia. A praia diz muito de mim, cara. Pé na areia, praia e mar, água salgada. E sou um cara que gosto muito de viver a vida que eu vivo. Eu, eu, eu não mudaria nada. Quadro encerrado. Pedrinho, a minha última pergunta agora para você, bicho, depois disso tudo aí que a gente trocou e conversou, para a gente finalizar brincando, uma brincadeira boa. Como é que você gostaria que as pessoas se lembrassem de você? Eu gostaria que elas. Olha, essa pergunta é ótima, né? Eu gostaria que elas se lembrassem, de forma mais genérica, como um cara que viveu uma vida leve. Uhum. Eu acho que seria muito bom que as pessoas que tivessem em mim algum tipo de referência tentassem trazer uma leveza para a vida, porque se tem uma coisa que deixa a gente melhor é levar a vida leve, e poucas são as nossas referências de leveza, né? Então, eu acho que se eu pudesse ser uma referência para alguém, tipo, pô, aquele cara viveu uma vida leve e ao mesmo tempo produziu, conseguiu fazer as coisas, gostaria de ter essa. Mas se fosse um recorte, um frame fotográfico, né, de lembrança, eu gostaria muito que o meu enterro, meu velório, meu curufim, né, ele fosse diferente do que se vê hoje. Eu quero muito que o meu velório, que eu esteja sentado na cadeira, não deitado num caixão. Quero que eu esteja de bermuda, camisa florida, como você gosta de falar aí, né? Acho que com uma mão meio endurecida, porque fica enrijecida, né? Mas para as pessoas poderem tirar selfie, cumprimentar, sabe? Eu gostaria muito de marcar as pessoas pelo meu enterro, sabe? Assim, que o meu enterro fosse divertido, desconstruído, né? Um A morte é a partido única alto certeza que a rolando. gente tem. Uma roda de samba maravilhosa. Eu sempre falo que era com a velha guarda da Portela, mas como eu espero morrer depois da galera da velha guarda, né? Pode ser com a velha que ainda não é velha, sabe? Que vai ser Sim, velha sim. na minha época. Sim, sim. Ô Pedrinho, tu é um craque, bicho. Agora, eu sempre tenho a sensação, não é todos os encontros que a gente de fato se encontra, né? A possibilidade e o desejo é sempre este, pelo encontro, mas nem sempre acontece o encontro. E tá tudo bem também, tá tudo bem. Agora, Desejo mais, né? quando acontece é gostoso. Quando acontece é gostoso. E eu sempre tenho a sensação de quando o encontro acontece que a gente poderia começar agora a conversa. Sem dúvida, né? É verdade. Que isso foi só uma introdução, né? Exatamente. Agora a gente pode gravar. Podemos gravar? É sempre essa sensação. Obrigado, Pedrinho. Você é maravilhoso. Você, Você é de bicho. uma Você, sensibilidade, você, você. Você é de uma craque, você é percepção à fera. distância. Desde o primeiro momento, teve um lugar que a gente se encontrou, foi aquele Clubhouse, quando começou aquela Sim. onda toda e tá lá. A gente tem que estar lá, a gente tem que estar lá. E foi a primeira vez que eu te ouvi ali. Aí quando eu te ouvi, eu falei, esse cara tem um negócio aí, esse cara tem um negócio bom. Aí eu fui lá e te sigo desde então, ou seja, não faz muito tempo assim. Mas tudo que eu vejo, eu gosto, eu admiro, as tuas paixões, eu me identifico muito com tudo que você disse. A gente veio, acho que, de um lugar muito parecido. Então tem, repito, essa identificação. E tem um gostar, tem uma admiração. E se me for permitido te pedir alguma coisa, é assim, Se uma você quiser, pô. vontade muito grande. Não, bicho, é uma vontade de ser teu amigo, sabe assim? Uma vontade de, porra, vamos ficar em silêncio, Pedrinho, na praia, curtindo um samba, vamos rir, vamos assistir um jogo do Flamengo, vamos. Eu fico com esse desejo, assim, meu irmão, e só tenho a te agradecer, Pedrinho, de ter Lindo. tirado um pouco. É, Tô emocionado porque primeiro porque eu sei que é real, segundo porque é muito, de novo, acho que a gente faz o que a gente gosta e a gente abre o nosso coração para esses encontros, né? Então, eu, não dá para não concordar com você sobre esse encontro. Eu quero depois mandar os meus 3 livros para você com a dedicatória.
Porra, já meu fazer isso irmão. chegar a você. E quando eu estiver em São Paulo, você estiver no Rio, a gente se encontrar presencialmente para a gente dar um beijo, um abraço e aí Porra, bicho, seria uma trocar mais ideia. delícia, Pedrinho. Seria uma delícia, meu irmão. Já Ver teu somos amigos. sorriso, ver essa coisa aí que você tem, bicho. Obrigado, assim, pelo papo. A tua relação com a tua filha, eu também sou pai, então a gente se identifica em muitos lugares, assim. E fiquei, se eu já gostava de Obrigado. você antes, fica aqui o meu, Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. a minha honesta admiração, assim, craque. Você é craque. Você poderia Obrigado, irmão. usar a 5 também, tranquilamente, tranquilamente, tranquilamente. Obrigado, meu irmão. Um beijo gigante para Ô, você, meu um beijo irmão, apertado, com um abraço. Obrigado por esse papo leve, deixou minha tarde melhor, que delícia. Vamos compartilhar esse podcast, porque as pessoas realmente podem encontrar mais leveza nesse nosso papo, né? Que sim, você caminhou pelo sentido da arte, da, da, da possibilidade de convergência entre a prática e a entre a arte e a objetividade prática. E a gente acabou falando sobre família, sobre fé, sobre tanta coisa legal. Obrigado, irmão, pelo convite, pelo carinho, pelo espaço, obrigado pelo você. tempo. Obrigado você. Beijo gigante. Bora junto. Se cuida, fica com Deus, irmão. Você também, você também.